Não despreze a medicina. Eu queria falar com você acerca desse tema e para isso eu quero trazer a você a meditação do texto bíblico que se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Nesse texto, estamos vendo aí a utilização de um medicamento, a saber, uma folha de figo, que foi posta sobre a úlcera de Ezequias, e o rei Ezequias então foi curado daquela úlcera. Se nós formos ler o capítulo, no versículo 1 desse mesmo capítulo, de 2 Reis 20, vamos perceber que Deus havia dito para o profeta Isaías mandar um decreto para o rei Ezequias para que ele pusesse a casa dele em ordem, porque certamente ele iria morrer. Obviamente que é um processo de oração, de busca a Deus. Ezequias faz esse processo e Deus diz: Isaías, volta lá, ele vai viver ainda mais 15 anos. Mas não ficou apenas na fala do profeta Isaías, mas houve uma intervenção medicamentosa, ou seja, Deus usou naquela situação o remédio, o medicamento, a saber, uma folha de figo que foi utilizado como um medicamento para sarar aquela úlcera que Ezequias tinha, estava em um estado muito preocupante. O que eu quero dizer para você nesta ocasião, você que está me assistindo nesse momento: não despreze a medicina. Não deixe de fazer seus exames periódicos. Você que é mulher, não relaxe com as prevenções, não relaxe com exames de mama, os exames ultravaginais. Não relaxe com isso, querida, é necessário. A medicina é algo que Deus colocou em benefício do homem. Você que é homem, que também está me ouvindo, não relaxe a necessidade de fazer seus exames periódicos para ver como é que está a sua taxa de glicose, como é que está o seu triglicerídeo, como é que está o seu colesterol e principalmente a questão da próstata. Então, de certo modo, é preciso ter esse cuidado anualmente, porque Deus, Ele constituiu na terra médicos com capacidade de proporcionar uma intervenção cirúrgica ao nosso benefício. A ciência é algo que Deus delega, é algo que Deus orienta as pessoas, os seres humanos, para servirem aos próprios seres humanos. Não seja ignorante quanto à necessidade de se cuidar, de tomar medicamento, de fazer seus exames periódicos. Isso é atentar contra Deus. Então, de certo modo, não despreze a medicina. Se há uma necessidade de você se cuidar, se cuide. Sim, eu creio no poder de Deus de curar. Deus, Ele pode curar a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Sim, eu também creio nessa colocação. Mas, observe o texto que nós lemos, amados irmãos. Não ficou apenas na fala do profeta Isaías. Deus mandou Isaías falar, mas o Deus que mandou Isaías voltar e falar para Ezequias foi o mesmo Deus que orientou o profeta Isaías a dizer: coloca aí uma pastinha de figo sobre a enfermidade, e isso vai melhorar, isso vai curar. Lembra do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento? O texto diz que Paulo, o lenço que Paulo usava, muitas pessoas passavam no suor de Paulo e então obtinha a cura. Mas houve um momento
que Paulo recorreu ao medicamento, ao tratamento com remédio. Quando o seu filho na fé, Timóteo, estava com problema de úlcera, ele recomendou que Timóteo tomasse um pouquinho de vinho, um vinho medicinal, para justamente curar aquela enfermidade. Agora pensa comigo, querido ouvinte, aquele apóstolo Paulo que as pessoas passavam lenço e curavam, Paulo não poderia então, se Deus quisesse, Paulo não poderia repreender a enfermidade de Timóteo? Acredito que sim. Deus é impedido de curar a enfermidade de Timóteo por meio de uma autorização? Deus não tem limite para operar, mas Deus mandou Paulo orientar Timóteo a tomar um remédio, Ou seja, Deus demonstrou e tem demonstrado que a ciência está ao nosso benefício. Por esse motivo, querido ouvinte da palavra de Deus, não despreze a medicina. Não seja tolo em suas palavras dizer: eu não vou ao médico, não preciso do médico, Jesus vai me curar. Sim, Ele vai curar, usando vários meios. E dentre esses meios estão aí todos os médicos, enfermeiros, os profissionais da saúde que estão aí à sua disposição por ordem de Deus. Que Deus continue te abençoando, te dando saúde, e que essa saúde seja cada vez mais um motivo para você testemunhar desse Deus bom e grande que nós servimos. Pastor Marcílio Pereira, Primeira Igreja Batista, Riacho de Prata 2. Não esquece, querido ouvinte, de compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos e conhecidos, que essa mensagem possa cada vez mais avançar mais e mais. Até o próximo Fala Pastor, convicto que a saúde vem a nós por meio do Senhor e por vários meios. Que Deus abençoe.